Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Estela, seja muito bem-vindo aqui no canal. Essa é a nossa primeira aula aqui do quadro Descomplica Engenharia. Aproveita, curte, compartilha, comenta, manda para os seus amigos porque isso ajuda bastante, principalmente porque é um canal novo. Vou deixar também aqui para vocês na tela as minhas redes sociais, então me segue lá e bora começar a aula de hoje. Bom, pessoal, então bora lá. O objetivo dessa aula é a gente rever um pouquinho o conceito básico do equilíbrio de estruturas que estão sujeitas à ação de forças e desenvolver a análise das reações exercidas por apoios em estrutura plana, sujeita a um sistema de forças coplanares. Então, primeiro a gente vai retomar o conceito de equilíbrio e como desenvolver as equações de equilíbrio nas estruturas. Em seguida, a gente vai discutir as forças externas e internas e também descrever os tipos comuns de reações de apoio usados para restringir os movimentos das estruturas planas. Uma estrutura vai ser considerada em equilíbrio se, inicialmente em repouso, ela permanecer em repouso quando sujeita a um sistema de forças e momentos. Então, para que a estrutura esteja em equilíbrio, todas as forças e momento, incluindo as reações de apoio que atuam sobre ela, devem se manter em equilíbrio uns com os outros, e não deve haver nenhuma forma resultante, nenhum momento atuando sobre a estrutura. Dessa forma, a gente vai ter as equações de equilíbrio e elas são as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio. Essas três primeiras equações, elas vão assegurar que não haja nenhuma força resultante atuando sobre a estrutura, enquanto essas outras três, elas vão assegurar que não deve haver nenhum momento resultante atuando. Sendo assim, se a gente considerar o espaço, temos as equações em x, y e z e também os momentos em torno dos eixos x, y e z. Logo, a primeira dessas equações, ela afirma que a soma das forças que agem sobre o corpo deve ser igual a zero, enquanto que a segunda assume que a soma do momento de todas as forças no sistema em relação a um ponto O, somada a todos os momentos de binário, deve ser igual a zero. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as forças internas e externas. As forças internas, elas vão ser aquelas forças e momentos exercidos sobre um elemento ou uma região da estrutura pelo resto da estrutura. Essas forças, elas vão se desenvolver dentro da estrutura e manter várias partes dela unidas. As forças externas, elas vão ser ações de outros corpos sobre a estrutura que estamos avaliando, como, por exemplo, as forças aplicadas e as forças das reações. As forças aplicadas, elas vão ser consideradas como cargas acidentais, forças do vento, entre outras. Enquanto que as forças de reação, elas vão ser as forças exercidas pelos apoios da estrutura e vão apresentar a tendência de mantê-la em equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho sobre as reações dos apoios. Uma regra geral é que um apoio ele vai impedir a translação de um corpo em determinado sentido ao longo de uma direção, exercendo uma força sobre esse corpo no sentido oposto da mesma direção. Ele pode impedir a rotação de um corpo em determinado sentido, exercendo um momento de binário sobre esse corpo no sentido oposto, mantendo a mesma direção. Vamos considerar então alguns tipos de apoio mais comum. Temos então o rolete, o pino e também a condição de engaste. Para o rolete, a gente tem que ele pode transladar em x, pode rotacionar, mas ele não pode ter uma translação em y. Então, a gente vai marcar dessa forma. O pino, a gente tem que ele não pode transladar nem em x e não pode transladar em y, mas ele pode rotacionar. Enquanto que a configuração do engaste, a gente tem que ele não pode rotacionar. Vamos considerar um momento aqui
Vamos supor que esse é o ponto A. Então, um momento em um ponto A, ele não pode transladar em x e também não pode transladar em y. A gente representa dessa maneira. No primeiro exemplo, ele fala: determine as reações dos apoios para a seguinte viga. Inicialmente, temos que representar o nosso DCL. Vou representar o DCL aqui no cantinho. O DCL é o nosso diagrama de corpo livre e nele a gente representa todas as forças, momento, reações de apoio que estão sobre a estrutura. Então aqui a gente tem o ponto A e o ponto B, vou considerar assim. Temos uma distância de 6, de 4 e 4. Então ele nos dá que existe um momento de 400 kN/metro. Existe uma força distribuída aqui de 15 kN/metro e uma força concentrada aqui de 160 kN. Temos também a configuração de engaste aqui. Engaste a gente sabe que ele não pode transladar em Y nem em X. Também existe um momento aqui, então um momento no ponto B. Então, inicialmente, temos que a nossa viga, ela é internamente estável e possui R igual a 3. Isso daqui são os números de reações. Então, ela é estaticamente determinada. E como sabemos se uma estrutura é estaticamente determinada? Se R é menor que 3, a nossa estrutura ela é instável internamente. Se R é igual a 3, ela é determinada. E se R é maior que 3, ela é indeterminada. Porque se uma estrutura for suportada por menos de 3 reações de apoio, as reações elas não são suficientes para impedir todos os movimentos possíveis da estrutura em seu plano. Logo, essa estrutura ela não pode permanecer em equilíbrio sobre um sistema geral de cargas. Por isso, ela é instável. Uma estrutura ela vai ser considerada internamente estável ou rígida se ela mantiver o seu formato e permanecer um corpo rígido quando isolada do seu apoio. Caso contrário, essa estrutura é denominada internamente estável. Quando a gente tem R igual a 3, temos que, embora haja muitas equações, elas não são suficientes para a determinação estática. Em outras palavras, a estrutura ela pode ser suportada por um número suficiente de reações, mas ela ainda pode continuar instável devido ao arranjo inadequado dos apoios. Bom, feito isso, a gente pode começar a avaliar as nossas equações. Temos então que, considerando esse sentido positivo, a somatória de forças em x deve ser igual a 0. Em x temos somente o Bx, portanto, Bx é igual a 0. Eu mudei aqui, tá, pessoal? Antes estava Fy, eu mudei para Bx, By. Bx e By, para ficar mais fácil. Considerando esse sentido o positivo, temos então que a somatória de forças em y deve ser igual a 0. Em y temos o que? Menos 15 kN/metro vezes 6, porque é uma carga distribuída, menos 160 kN, mais By igual a 0. Então, aqui a gente tem o sinal negativo, porque é uma carga que está no sentido oposto do que adotamos, e temos também o sentido positivo aqui de By. Resolvendo, a gente tem que By é igual a 250 kN. Como deu um valor positivo, sabemos que o sentido que adotamos para By está correto. Descobri o nosso momento em B.
considerando o sentido horário como o negativo, tudo isso igual a zero. A gente tem aqui já o momento de 400 kNm. Como ele está no sentido horário, é negativo, que foi o sentido que a gente adotou. Temos também mais 15 kNm vezes 6, que é o trecho na qual ele está distribuído, mais 3 vezes 8 metros, porque é esse valor aqui, ó, mais 160 kN vezes 4 metros, menos MB, que é o que queremos descobrir. Resolvendo tudo isso, temos então que o momento em B, ele vai ser de 1.230 kN. Como deu um valor positivo, isso indica que o sentido que adotamos, o sentido horário, ele está correto. Se ele fosse menos 1.230, o nosso momento teria o sentido anti-horário. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, novamente, curte, compartilha, comenta, envia para os seus amigos. Na próxima aula, a gente vai resolver mais um exemplo e alguns exercícios aí ao longo dessa matéria. E depois a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre as premissas, o método das seções, o método dos nós e assim por diante. Muito obrigada e até logo!